Salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, tá? Se você ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu joinha aí para contribuir, para que a gente possa produzir mais e mais conteúdo para esse canal, tá? Trazendo informação, tecnologia, marketing, relacionamentos, networking, enfim, tudo que envolve esse ambiente, envolve a minha vida, tá? Então hoje eu vou trazer para vocês um fato que aconteceu nesse final de semana, tá? Eu tô gravando esse vídeo num domingo à noite. E nesse fim de semana teve um torneio de tênis aqui na cidade de Londrina, tá? Esse torneio eu não pude participar, infelizmente, não estava com a agenda para conseguir jogar esse torneio. Normalmente eu participo de todos os torneios, como vocês sabem, vocês acompanham aqui, ou me acompanham no Instagram, se vocês ainda não me acompanham lá, @AndreTsuka no Instagram, tá? Tem bastante conteúdo sobre empreendedorismo, os meus eventos, as coisas que a gente produz lá, tá tudo bonitinho no Instagram. Se não segue ainda, segue lá a gente, tá bom? E falando aqui sobre networking, tá? Então, por quê? Esse torneio de tênis que eu não pude participar, eu acabei indo lá para assistir alguns jogos, prestigiar alguns amigos. Eu sempre gosto de fazer isso. Eu gosto do movimento do tênis, o que o tênis proporciona para nós, como pessoa, para a família, enfim, tem pais assistindo filhos. É muito legal acompanhar toda essa dinâmica, né? E eu fui na sexta-feira à noite assistir o jogo de um amigo, fiquei lá até quase 8 horas da noite assistindo. No sábado também eu consegui assistir vários jogos lá, então teve vários jogos bem emocionantes. E por que eu aproveito esse momento que eu estou ali no ambiente do tênis, na quadra de tênis, para poder conversar com pessoas, gerar relacionamentos, conhecer gente nova, estreitar com as pessoas que eu já conheço também, então isso faz parte do processo. Então, às vezes não é só sobre conhecer mais pessoas, mas estreitar com pessoas que a gente já tem uma certa convivência, né? Isso é muito importante. E nesse torneio, né, eu tive alguns insights, umas coisas que me trouxeram boas recordações da minha época que eu jogava muito torneio fora, né? Então, pra quem não sabe, eu joguei muito torneio no estado de São Paulo, no Paraná também. E eu acompanhei, tem um menino que treina comigo, né? Ele deve ter por volta de 16 anos. E os pais dele acompanham muito ele. E ele fez um jogo no sábado, aproximadamente 11 horas da manhã, 11 horas meio-dia. Então tava bastante sol, bastante calor. E o rapaz que ele tava jogando é um cara mais velho, deve ter por volta de seus 25 anos, né? Um cara mais velho. Ele é professor de tênis, enfim, é um cara gente boa ali no meio, né? Mas eles fizeram um jogo de muita rivalidade e tal, o jogo tava bem tenso. Tava 1-1 em sets, né? Foi pro super tiebreak, aquele tiebreak até 10 pontos que a gente chama. E tava lá, esse tiebreak até 10 pontos. Termina quando alguém abre mais dois, né? Por exemplo, 12-10 ou 13-11, enfim, tipo, quando você tem que abrir 2 pontos a mais para poder vencer o set e a partida, né? E aí, enfim, foi lá para 18-16 quando acabou a partida, tá? Então foi momentos bem dramáticos. Os pais do nosso amigo Henrique estavam bem desesperados, assim, torcendo por ele, né? Querendo que ele ganhasse a partida, mas é duro mentalmente, é duro fisicamente, tava bastante sol, bastante calor. E, enfim, meu amigo acabou não vencendo essa partida. Mas foi um momento de grande experiência, tá? Experiência por quê? Porque ele precisa ter a mentalidade de estar focado ali na partida. Tinha bastante gente assistindo o jogo, tá? Então toda a coordenação da academia de tênis estava ali assistindo, nós torcendo pro Henrique, os pais dele também torcendo, o professor de tênis também torcendo. Então todo mundo ali estava empolgado ali com a partida, tá? E tava tenso, porque tinha pontos ali que ele tava para fechar, mas não conseguia fechar o ponto. E enfim, momento de aprendizagem que eu tive ali quando eu tinha meus 15, 16 anos também, né? E disputando os torneios. E teve que lidar com torcida contra, com match point contra, enfim, teve várias situações ali que foram importantes e vai dar um crescimento super importante para a vida dele, né? É isso que eu posso dizer. E enfim, continuou o torneio, né? Acabou esse jogo, continuei assistindo um pouco mais a parte do sábado à noite desse torneio. E ali são momentos que a gente vai interagindo com alguns amigos, então a gente vai comentando, vai perguntando como é que foram os resultados do menino no ano passado, como que está sendo esse ano, qual que é a perspectiva de atingir, quanto tempo ele está treinando, enfim, a gente vai puxando conversas de algumas coisas que eu vivi isso antigamente, tá? Então isso que é o mais legal, isso que é o mais importante. Eu vou revivendo esses momentos comigo, os momentos que eu passava com meu pai, né, com meus pais,
disputando os torneios na região. E ali foi aquele momento de eu conseguir perguntar para alguns amigos, treinar com alguns amigos que têm filhos ali para poder trocar essa ideia, saber como é que tá o planejamento do ano. E enfim, o menino também joga bem, fez uma final agora no domingo de manhã, né? Eu estava ali assistindo ali o primeiro set, um pouco do começo do segundo set também. E infelizmente o menino perdeu a final, né? Foi vice-campeão, mas também foi uma grande experiência, porque ele estava jogando uma terceira classe, uma categoria diferente do que ele está acostumado ali a jogar. E conseguiu performar bem, chegou na final, ganhou um set ali, por pouco não levou o título, tá? Então, todo crescimento e aprendizado aqui, isso que a gente traz do esporte tão mental e tão físico quanto é o tênis. Então, é um esporte individual, mas que envolve muita coisa ali extra quadra, né? Se você não está acostumado com isso, realmente acaba pegando muita parte mental. E hoje, de madrugada, né, de manhã, teve a final também do Australian Open de tênis, né? Para quem não acompanha aí o cenário do tênis, Novak Djokovic, o sérvio de quase 40 anos, se não me engano tem 40 anos, enfrentou Carlos Alcaraz, de apenas 20 anos, acho que ele tem. E Djokovic iria conseguir o seu 25º Grand Slam de toda a carreira aí, né? Feito único entre todos os tenistas com maiores números em relação a Grand Slam. E deu Carlos Alcaraz, né? O jovem de 20 e poucos anos ali, conseguiu vencer o veterano Novak Djokovic. Para quem gosta de tênis, viu um belíssimo tênis ali sendo disputado, sendo jogado. O Djokovic ganhou o primeiro set e o Alcaraz ganhou os outros 3 sets, tá? Então, um set melhor de 5 sets. E o Alcaraz conseguiu fazer 3-1 e foi o grande campeão. O Alcaraz, além de ter ganho o Australian Open, ele conquistou o Career Slam, que é nada mais que conquistar todos os 4 grandes slams que existem, né? E ter eles na sua carreira, seu mural de títulos, Career Slam. Depois eu pesquisei também. E também é um grande avanço mental, né? Porque o Djokovic é realmente uma lenda aí do tênis. Inclusive, Rafael Nadal estava assistindo lá na Austrália essa grande final ali de quase camarote ali. Então, tanto o Djokovic quanto o Alcaraz agradeceu a presença ilustre do Rafael Nadal. E realmente é um marco e tanto para o Djokovic quanto o Alcaraz que o Nadal esteja assistindo ali essa grande final. Tá? Então, bastante coisa aí que eu trouxe como aprendizado, né, nesse final de semana. Eu passei quase 2 semanas acordando de madrugada para poder assistir os jogos ou dormindo um pouco mais tarde, aí, apesar de eu ter meus horários aí, mas quando tem Australian Open, quando tem tênis, eu me dedico para poder assistir, para poder acompanhar, poder entender um pouco mais sobre como que está esse circuito, tá? Então, um pouco de aprendizagem sobre tênis, alta performance, coisas que eu gosto de fazer. Inclusive, eu fiz uma publi/parceria com uma empresa, né? Uma loja que vende artigos de tênis aqui em Londrina. Fiz uma publi bem legal, fazendo um unboxing dessas minhas raquetes que foram encordoadas lá na loja. O pessoal foi muito parceiro, o pessoal foi muito receptivo, entregaram as minhas raquetes em menos de 24 horas, foi muito massa isso. E aí o pessoal começou a compartilhar o vídeo, o pessoal gerou bastante comentários, foi bem legal a repercussão disso. Provavelmente vai gerar uma parceria aí no longo prazo aí, né? Vamos ver o que vai acontecer. E também conheci os fundadores do Ranking de tênis, um pessoal que vem lá de Maringá aplicar um ranking de tênis aqui em Londrina. Então, pessoal que está conectado lá em Maringá, tem mais de 200 tenistas lá circulando pelo ranking, e eles estão trazendo isso para cá, para fazer isso funcionar aqui em Londrina, tá? Então, eu me conectei com os caras, já estou no grupo deles, já vou levar eles para o Conecta e Cresce, e se eles tiverem agenda, enfim, né? Então, o Conecta vai ser já na próxima semana. E acho que essas conexões que fortalecem todo o ecossistema de esportes, de empreendedorismo aqui em Londrina e região, tá? Então, eu utilizo muito esse ecossistema de esportes e tênis, principalmente, para poder fazer essas conexões, para poder gerar a minha autoridade ali também, conversar com várias pessoas, conversar com amigos, conversar com familiares. Vários deles me perguntaram em relação ao marketing digital, então provavelmente vai sair reuniões
de lá para cá. Então foi um fim de semana muito proveitoso, tá? Inclusive nesse domingo eu acabei jogando uma partida de tênis do ranking que eu participo e saí vencedor. Mas isso não é o caso agora, mas porque a gente está falando sobre tênis, sobre a mentalidade desses grandes atletas de alta performance, né? E se você gosta de performar também, performar na internet, performar no seu trabalho, no que você faz, na sua empresa, deixo aqui o Match Point digital, tá? Para você começar ali a galgar o seu caminho no digital, no online. Não é para aquele cara que já está super faturando na internet, é para quem realmente está começando agora na internet e quer produzir seus conteúdos, quer saber o que falar, o que fazer na internet. O Matchpoint Digital é para você, tá? Então, se você tiver alguma dúvida sobre o Matchpoint, link aqui na descrição desse vídeo para você conseguir acompanhar, tá? E aproveita que tá baratinho, tá? Então faz a sua inscrição ali e começa a acompanhar os nossos conteúdos, beleza? Se conecte com pessoas, se conecte com empresários, com pessoas de valor, tá? Mude ambientes. Você viu que o Toguro também está em alta agora, né? Depois a gente pode até falar sobre isso, ficar misturando um monte de assunto, mas o Toguro agora é o mestre head de marketing da CIMED, uma grande empresa multinacional. Depois a gente troca uma ideia sobre isso, beleza? Não esquece de se inscrever, deixar o like aí. Tamo junto. Valeu.